A Casa do Julgamento ela é uma peça americana e ela veio para Boa Vista através de uma indicação de um missionário americano que morava aqui há 10 anos atrás, David, o missionário. E o David compartilhou com o pastor dessa peça e o pastor chamou a presidente da Juventude Batista do Estado, que é a Jubaé, há 10 anos atrás, a Rosana, e falou para ela do projeto de apresentar a Casa do Julgamento. A princípio, a Rosana teve um pouco de insegurança porque não tinha trabalhado com teatro, não conhecia. Mas aí depois nós repensamos e aí o David fez o contato com o pastor e o pastor Wallace, que é o que representa a Casa do Julgamento fora dos Estados Unidos, esteve aqui em Boa Vista e foi apresentar o projeto para nós. Só que quando eu me deparei, eu achei assim, uma coisa muito grande, porque envolvia cerca de 110 atores e o nosso grupo de jovens era grande, mas não tanto. Então, no momento, assim, eu não quis, eu passei para outra pessoa e nesse momento o Senhor falou no meu coração, não temas que eu te ajudo. Então nós decidimos abraçar o projeto com toda a força do nosso coração, assim, entendendo que era uma vontade de Deus para aquela época. Eu sempre me lembrava disso e eu decidi, né, reunir a diretoria da Jubaé e nós decidimos realizar a Casa do Julgamento aquele ano. Escolhemos a data. Em 2002, no dia 12, 13 e 14 de outubro, no Instituto Batista, a primeira Casa do Julgamento. A princípio, o projeto era nós fazermos evangelismo no carnaval, porque tinha o carnaval fora de época, por causa do feriado. Então nós começamos a fazer, montamos, nos articulamos, preparamos uma equipe para estar fazendo trabalho de impacto no carnaval, para atrair as pessoas. E aí tudo aconteceu. Naquele ano nós tivemos 1.800 pessoas passando pelo Instituto Batista para assistir a Casa do Julgamento. E foi uma coisa tremenda, foi um mover de Deus mesmo. Essa semente foi plantada, o pessoal da Jubaé abraçou esse projeto e ano após ano eles foram repetindo, eles foram aprendendo mais, montaram as equipes, dividiram entre as igrejas e aí a Casa do Julgamento então foi tomando um outro rumo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, acabou virando um marco entre as igrejas batistas da cidade, assim, as pessoas já sabem a época do ano de Casa do Julgamento vai acontecer, já virou um evento aqui na cidade. A Casa do Julgamento ela traz uma mudança muito impactante para a vida das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? Quando a gente começa o trabalho de recrutamento, a gente percebe como as pessoas ficam motivadas, como as pessoas elas ficam interessadas em participar de um projeto que vai alcançar vidas. Então, nesse processo de recrutamento, a gente tem contato com muitas pessoas. Então, pessoas que são dentro das igrejas, pessoas de outras denominações que nos procuram para saber como é que acontece, porque é um teatro diferente, ele sendo interativo. E a gente percebe muita mudança, a gente vê que as pessoas se comprometem mais, a gente vê a proximidade que as pessoas têm de Deus nesse processo, pessoas que reconciliam, pessoas que retornam para o Senhor, mesmo da equipe. Tem um acompanhamento dos pastores mais de perto, que para nós é muito importante a presença dos líderes, dos nossos líderes, e eles trabalhando ali em parceria com a gente. E a gente vê assim como Deus tem feito maravilhas.
deixar de existir. Porque como há uma guerra espiritual, nós estamos ali como escudo para tudo que vai acontecer. Não pode realmente deixar isso passar em vão, porque nós estamos ali intercedendo na luta contra o reino espiritual, onde o inimigo não quer que aquelas vidas sejam ganhas para Cristo. Então são momentos que conquistamos realmente algo que nós vamos ver lá na frente. O principal objetivo da casa é evangelizar. Então, quando tudo está pronto, que começa o teatro, que as pessoas começam a passar, então a gente observa como Deus age no meio da situação e as pessoas vão ficando quebrantadas, as pessoas são transformadas. Existem pessoas que passam pela casa do julgamento e se identificam com situações que acontecem na história. E ali no final, de repente, quando assiste toda a peça, que chega no apelo, a gente vê uma entrega realmente. E quando a gente sai, que tudo acaba, a gente percebe que o trabalho vai começar, que é quando a equipe sai, começa a discipular essas pessoas. A gente tem visto isso, temos visto o testemunho de pessoas firmes hoje na igreja, que entregaram suas vidas para o Senhor, que estão firmes no Senhor. Isso para nós é muito gratificante. Veio por meio da igreja o convite para visitar a Casa do Julgamento. Eles explicaram como seria, que seria uma peça muito impactante, que transformaria a nossa vida, né? Então, lá fomos nós, família toda, para a Casa do Julgamento. Lá, quem entrou só foi eu e minha mãe, né? Assistimos sala por sala, senti muito impactada na sala onde tinha acidente, né? Onde a irmã chamava o irmão para ser salvo e ele não queria aceitar Jesus. E foi na penúltima sala onde simbolizava o inferno, que foi onde me impactou mais, né? Eu falei, eu não quero parar em um lugar como esse. Por favor, voltem e falem para todos os meus amigos. Voltem e falem para minha família. Digam a eles que os cristãos estão certos. Digam a eles que Jesus é real. Então, quando chegou na sala final, que é uma reunião que a Casa do Julgamento faz com as pessoas para esclarecer o que é aquele processo, né, das salas e perguntar quem aceitaria Jesus, eu já estava desmanchando. Então, aí eu aceitei Jesus na hora. Fui a única a levantar a mão, né, não senti envergonhado, mas eu estava muito comovida. Uma das coisas que Deus faz é até unir pessoas também na Casa do Julgamento. Então nós tivemos uma experiência bem interessante. Há 10 anos atrás, na primeira Casa do Julgamento, na cena que eu liderava na época, tinha uma atriz lá chamada Sara e nós não tínhamos aparelhagem de som para compor a parte de sonoplastia dessa cena. Então a gente era bem improvisada a primeira e tinha um pastor que estava conosco naquela ocasião, o pastor Juarez, da Jocum. E o pastor Juarez trouxe uma pessoa para ajudar ele a fazer a sonoplastia daquela cena que nós fizemos. E ali veio uma pessoa muito interessante, que foi o Júnior na época, e o Júnior se entrosou com a equipe de atores de uma forma tão fantástica e finalmente ele conheceu a Sara. Tive a oportunidade de estar no primeiro evento da Casa do Julgamento aqui em Boa Vista. E culminou justamente nesse evento de eu conhecer minha esposa, a Sara. E desencadear várias coisas na minha vida que nem eu mesmo imaginava, um projeto de vida. Então, um evento como a Casa do Julgamento, que eu, como jovem, entusiasmado, querendo participar, ajudar, contribuir, participar de um evento até então desconhecido na cidade, uma peça teatral dinâmica, e eram coisas novas, né, e todo entusiasmado, jovem e tal. Tive a oportunidade de ter contato com pessoas maravilhosas e uma delas era a Sara. 8 anos se passaram desde a primeira Casa de Julgamento e aí um dia
eu abri meu e-mail e tinha um e-mail dele lá, dizendo que tinha descoberto um blog meu, porque eu trabalho com crianças na igreja. E aí, perguntando como é que eu tava e tudo, eu falei, olha, ele lembra de mim, né? Mas ele sempre falava comigo mesmo. E aí foi assim que a gente começou a conversar e tudo. Um belo dia, finalmente ele pediu meu telefone, finalmente ele pediu para sair. E cá estamos nós já casados há 2 anos. E uma das outras novidades de Casa do Julgamento também, que eu fiquei muito empolgada, foi o flash móvel. Eu nem sabia o que era, né? E quando foi sábado, eu estava lá na praça. E eu tenho comigo que as coisas do Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é melhor do que qualquer outra coisa. Ele é melhor do que a droga, ele é melhor do que a bebida, ele é melhor até do que as prostituições, as coisas que existem por aí. Só que muitas vezes a gente vê o Evangelho como algo brega, como algo ultrapassado. E quando eu estava lá na praça com a minha filha e começou o flash móvel, a praça correu para assistir aquilo que estava acontecendo. Eu fiquei maravilhada com aquele acontecimento, assim, porque realmente eu creio que é isso que nós temos que transmitir o Evangelho de uma forma inovadora, de uma forma atrativa, de uma forma agradável, né, que possa pegar os nossos jovens, né, e trazê-los de volta para o Senhor. As possibilidades são muitas e a gente precisa de pessoas que possam abraçar isso, que possa dedicar tempo para isso, que acredite nesse ministério e possa levar ele para frente, porque a gente depende de voluntários, a gente depende de pessoas, de parcerias com a igreja, mas de pessoas que possam estar dispostas a fazer esse trabalho. A Casa do Julgamento hoje, diferente de 10 anos atrás, tomou uma proporção muito grande, nós não esperávamos. E hoje a equipe é 300 pessoas, ao contrário do que começou com 80, né? Então hoje a gente tem uma equipe bem grande de atores que conseguem revezar para o mesmo personagem. Tem a equipe de Ministério Infantil com uma estrutura melhor, até porque a peça não pode ser assistida por crianças menor de 10 anos, por causa de algumas cenas que são mais impactantes. Então a gente toma esse cuidado. O pai e a mãe podem deixar a sua criança lá com essa equipe. Tem a equipe de recepção, a equipe de guia, de fiscais, então toda uma equipe, todas as equipes preparadas para receber as pessoas que estão chegando. Ver tudo o que está acontecendo na cidade, ver como o Evangelho cresceu nesses 10 anos aqui e ver que Casa do Julgamento, de uma certa forma, foi uma ferramenta, né, que foi usada para que isso acontecesse. Então isso me deixa muito feliz. Tenho muitas expectativas com relação aos próximos anos de Casa do Julgamento. Eu vejo assim um grande progresso em Casa do Julgamento. A participação sempre foi boa, as igrejas sempre se envolveram, as juventudes, mas o mais interessante é que tem uma coisa em Roraima que a gente vê que às vezes as coisas elas perdem o sentido. Tem uma coisa que hoje é novidade, amanhã não existe mais. E Casa do Julgamento tem se mantido e a cada ano há uma superação de público, há uma abrangência maior do trabalho que vem sendo realizado. E interessante que num evento como esse, que você está integrado com várias pessoas, né, você não imagina a repercussão no decorrer dos anos, né, do que vai ser, né, um projeto desse na tua vida. Essa mobilização de trazer o nosso mundo com o dele e tentar unir, que é o legal. Eu acho que é essa aproximação na comunidade que traz eles para pertinho de Deus, como fez comigo, né? Só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio, pela equipe, pelas pessoas que aceitam Jesus, pelas pessoas que passam ali. Então eu realmente tenho que agradecer ao Senhor.